Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã para louvar e engrandecer o seu nome. O coro que estaremos abrindo o nosso serviço nesta manhã diz: estamos aqui para celebrar. Eu convido os irmãos a colocar-nos de pé para entrarmos na presença do Senhor nesta manhã. Nesta manhã para nos acordarmos. Fetinha? Senhor, te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã. É o nosso desejo louvar e celebrar a vitória que nós temos em Ti, a vitória que Tu nos dás a cada manhã, a alegria, Senhor, de podermos estar aqui na Tua casa com os irmãos. Obrigado por esse privilégio, ó Deus. Abençoa cada um, abençoa os que estão em casa assistindo, ó Deus, que o Teu Espírito possa ser real na vida de cada um de nós, ó Deus. Que tudo seja feito neste dia. Nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigada pela semana que passou. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Pai presente e continua conosco neste dia que é Teu, ó Senhor. Abençoa a palavra, que o Teu servo possa se deixar usar por Ti, Senhor, e abre-nos os nossos corações, a nossa mente, para recebermos tudo o que Tu tens para nós. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão. Oramos no Teu nome santo e precioso, no nome de Jesus. Antes Amém. de cantarmos o próximo coro que fala das promessas do nosso Salvador, a tiazinha estará lendo os Salmos 46, que fala de um Deus consolador. Nesta manhã que chegamos à casa do Senhor, ao entrar no santuário do Senhor, que as nossas mentes, todas as nossas preocupações, possamos deixar na presença do Senhor. Lembramos que chegamos para louvar aquele que tem sido presente nas nossas vidas. E este é o Deus que queremos louvar e entronizar nesta manhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultem e esponjem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aleluia. What a wonderful, como é uma boa promessa, não é? Aquietai-vos. Então, nesta manhã, cantaremos firme nas promessas do Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador, confiando sempre no seu grande amor. Cantarei alegremente o seu louvor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas em resistir as maiores promessas que posso ouvir. Ele exatamente prosseguir, firme nas promessas de Jesus. Eu queria pedir se pudéssemos outra vez cantar este coro e se pudéssemos seguir as letras, porque senti que saltamos alguns estrofes. A última estrofe. Firme nas promessas do meu Salvador, confiando sempre no seu grande amor. Firme nas promessas do Senhor. Firme, firme nas promessas de Jesus.
nas promessas do Senhor. O próximo coro que estaremos cantando diz: Não há Deus maior. É um dos meus coros favoritos. Dos meus coros favoritos porque nos convida a louvar o Senhor, não importa as circunstâncias. Se tudo vai bem, estamos aqui louvando ao nosso Deus. Se nem tudo está bem, estamos aqui louvando ao nosso Deus. Sabem por quê? Porque as promessas do Senhor renovam cada manhã. Nos convida a louvar o Senhor. Não olhe as circunstâncias da vida. Louva ao Senhor. Louva ao Senhor sem olhar as circunstâncias da vida. Louvar ao Senhor mesmo quando as nossas vidas não estão nos lugares que devem estar. É porque acreditamos num Deus que é capaz de mudar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas, para que possamos prosseguir para o alvo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior.
Não há Deus tão grande como nosso Deus. Amém. É nessa promessa que nós, os crentes, pessoas de fé, acreditamos. Não há Deus maior. Este coro fala que Ele criou os céus, criou a terra. Ele criou a ti e a mim. Então, esse é um Deus que louvamos. É um Deus do impossível. É um Deus que mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, Ele vem, Ele transforma. É esse Deus que eu sigo na cada manhã, quando eu reconheço que as minhas falhas são maiores. Esse Deus que vem, que nos levanta e diz: há esperança onde está tudo perdido. Eu não sei como está o teu coração nesta manhã. Eu não sei das preocupações que está no teu coração. Ou se tudo está muito bem, então louve ao Senhor porque tudo está muito bem. Se não, só lembre que um Deus de promessa, um Deus que entramos aqui para celebrar, um Deus que não há um Deus tão grande como o nosso Deus. É o mesmo Deus que está nesta manhã para renovar-nos, nos fazer novas pessoas, nos fazer um vaso novo. É esse Deus que estamos aqui para louvar. Então, abre o teu coração, cante nesta manhã, diz: Senhor, renova-me. Senhor, Tu sabes tudo que há em mim. Renova-me, faz-me diferente, porque eu não quero ser igual. Eu não quero ser a mesma Elizabeth que eu entrei nesta manhã. Eu não quero ser a mesma Fatinha que eu entrei. Sabem por quê? Porque todas as manhãs, ou todos os domingos, é como se há aquele impedimento que nos deixa de receber mais de Deus. E os irmãos sabem quem é? É o inimigo. Então não se conforte. Todas as manhãs diz: Senhor, eu quero novas esperanças, eu quero mais de Ti. Não importa como ontem foi, mas pede ao Senhor novas promessas. Lute, porque o Senhor tem bênçãos nas nossas vidas. E não deixe o inimigo dizer que isto já está consumado, que isto já está feito. Porque não. Deus é aquele que renova as nossas famílias, renova os nossos casamentos, renova o comportamento dos nossos filhos, renova as nossas igrejas, renova a mim e renova a Ti. Amém. Já não quero ser igual.
Sim, Pai, esse é o pedido que sai do íntimo do nosso coração. Faz de mim um santuário puro, santo e verdadeiro. Sim, Pai, essa oração é baseada na Tua Palavra. Ó Deus, quando o apóstolo Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, Pai, nós te pedimos que nos faças esse santuário onde o Teu Filho pode habitar. Ó Deus, nós sabemos que Tu desejas que possamos viver vidas íntegras, puras na Tua presença, vidas sem pecado. Sabemos, ó Deus, também que não há em nós força, não há em nós capacidade de assim fazermos, mas de Ti temos recebido a boa notícia, que é o Teu Santo Espírito que faz essa obra em nós. Quando em nós há apenas esse coração, esse desejo no nosso coração de querermos ser como Cristo, como o Teu servo diz: Cristo em mim, esperança da glória. Ó Deus, que Cristo possa ser visto nas nossas vidas, no nosso agir diário, no nosso proceder. Ó Deus, por misericórdia, nós rogamos, Senhor, que através do Teu Santo Espírito Tu faças essa obra, para que pessoas, vendo para nós, vejam Cristo, desfrutando, ó Deus, do nosso convívio diário, nas nossas atitudes, ó Deus, diárias, possam perceber que somos de Jesus. Aleluia. Pedimos a Deus uma igreja transformada, Senhor. Quando eu falo, ó Deus, de uma igreja, eu estou falando de cada um de nós que entra neste santuário, mas que a Tua Palavra nos diz que somos morada de Deus. Que, ó Deus, cada irmão possa saber que é privilégio. A igreja não são paredes, como temos aprendido pela Tua Palavra. Nós somos a igreja que avança neste mundo, a igreja que é conhecida na nossa vizinhança, a igreja que é conhecida nas nossas casas, a igreja que é chamada a exaltar Cristo, somente a Cristo. Ó Senhor, ajude-nos a ser essa igreja. Eu oro a Deus nesta manhã, pedindo, Senhor, que a todos nós, Pai, porque reconhecemos a Deus que todos nós, como humanos, temos as nossas fraquezas. Como humanos falhamos. Como humanos, ó Deus, também podemos pecar. Mas a Tua Palavra nos diz: se pecarmos, temos um advogado que podemos chegar para pedir perdão, não para continuar no erro, mas agora para desejar fazer tudo para a glória do Teu nome, vivendo vidas santas e agradáveis na Tua presença. Ajuda-nos. É bom, juntamente com os nossos irmãos, adorarmos o Teu nome. É bom também saber que os que estão em casa podem estar também sintonizados, não com a Igreja do Nazareno através do Facebook, mas sintonizado com os céus, onde toda a dádiva, todo o dom perfeito vem
porque servimos um Deus que tudo pode, que ama e se preocupa e que deseja o melhor para as nossas vidas. Sim, Pai, faz-nos morada de Deus. Faz-nos habitação do Altíssimo. E que nesse convívio diário contigo, a minha vida, ó Deus, possa ser um testemunho a Fatinha, a Maria, ao Zezé, a outros que eu sou filho de Deus. Que o testemunho da Donazinha possa falar ao pastor, falar fundo no coração dos pastores, da mãe, das irmãs, dos filhos, que ela é filha de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, viver para Ti. Possamos ser como a Tua palavra, Paulo disse, cartas abertas, lidas por todos os homens, e que nessa carta apenas estejam palavras que exaltam a Cristo, somente a Cristo. Ó Deus, que possamos ser o bom perfume de Jesus Cristo para todos, Senhor. Eu sou grato pela vida de cada irmão. Ajude-nos, ó Deus, a avançarmos juntos, vivendo contigo para louvor da Tua glória. Sê com a Tua igreja, supra todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. E como o povo de Deus, ajude-nos a viver no centro da Tua vontade. Pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Faz de mim um santuário, Puro e santo e verdadeiro, com gratidão eu faço essa oração no santuário para Teu louvor. Aleluia. Possamos ser o santuário de Deus. Amém. Aleluia. Estaremos lendo a palavra de Deus nesta manhã no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Estaremos lendo os versos 1 a 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 a 20. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 a 20. Em reverência à palavra do Senhor, fiquemos de pé para lermos a palavra de Deus nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apagando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nós próprios, por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas agora negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, em tempos de refrigério, pela presença do Senhor. E envia Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Pai, que a Tua palavra fala aos nossos corações nesta manhã. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. A palavra de Deus nos diz que ele tinha nascido coxo. E o facto de ter nascido coxo poderia ter suscitado na mente de muitos que diariamente ouviam essa pergunta: quem pecou para que ele nascesse assim? Realmente essa opinião não poderia ser apenas dos que talvez ouviam diariamente pedindo esmolas nas imediações do templo. Era uma opinião que muitos em Israel tinham. Nós vemos que certa vez a palavra de Deus nos diz que Jesus, na companhia dos discípulos, viu um homem que era cego. E os discípulos, voltando-se para Jesus, fizeram a pergunta: quem pecou para que ele nascesse cego? E agora outros, talvez vendo para esse paralítico diariamente, tivessem também isso em mente, fizessem essa pergunta: quem pecou? Será que o pecado dos pais teria visitado
o Filho? Será que o pecado dos antepassados teria passado para esse que agora era coxo? Para que ele nascesse coxo? Eu creio que todos nós podemos estar de acordo em dizer que talvez ele sofresse emocionalmente. Ele sentia-se impotente. Ele dependia da generosidade das pessoas. E talvez não fosse generosidade. Ele dependia realmente de pessoas que tinham em mente tirar alguma vantagem da sua condição. Porque a palavra de Deus nos diz que todos os dias ele era levado por outros para que ali no templo, fora do templo, nas imediações do templo, as portas do templo, ele pudesse receber esmolas. Talvez os que o levavam pensassem que, regressando ele, uma percentagem do pouco que ele poderia cobrar deveria ser entregue para eles. Não sei, talvez familiares, talvez pessoas que o amassem, realmente estavam ali somente para ajudar. Mas ele se sentia impotente. E a palavra de Deus nos diz que todos os dias esse homem coxo era trazido às portas do templo, a porta chamada Formosa. Ali ele era colocado. Era um lugar de entrada no pátio dos gentios, algo onde todas as pessoas realmente tinham que passar para ir ao templo. O portão era uma estrutura de bronze, adornado com ouro e prata, o que também fazia com que talvez pessoas que quisessem conhecer realmente a cidade pudessem chegar para ver essas portas e pudessem agora ver esse homem, pudessem dar-lhe uma moeda. Perto da casa de Deus, nas imediações da casa de Deus, sem poder entrar no templo para adorar a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que todos os dias era levado e era colocado ali. Ele não podia usar essas expressões do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a ele somente era dado a oportunidade de estar fora da casa de Deus, onde o povo de Deus chegava para adorar aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo fez e que tudo fez para louvor da sua glória. Ele dependia de algumas moedas. Alguém que pudesse passar, que pudesse deixar algumas moedas, talvez um pão, talvez algo que ele pudesse comer. E os dias se passaram e ele já sabia dessa mesmice. A mesma coisa, nada de novo estava acontecendo na vida dele. Até que um dia, a palavra de Deus nos diz que Pedro e João foram ao templo e ali o coxo os viu e ele fez o que era hábito fazer. Ele estendeu uma mão, esperando receber uma esmola. Os homens podem nos dar esmolas, meus amados irmãos. Às vezes nós podemos depender da generosidade das pessoas, que para elas o pouco é nada, e podem nos dar o que realmente não lhes faz falta. Naquele momento, Pedro e João não tinham nada.
não tinham uma moeda, mas eles tinham a graça de Deus. Não tinham realmente algo que pudesse ajudar essa pessoa para aquele dia, talvez para comprar um pão, para que ele pudesse comer. Mas eles tinham algo para que haveria de mudar a sua vida para todo sempre. Não tenho prata nem ouro, disse Pedro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus amados irmãos, quando esse homem ouve, eu creio que no íntimo do seu coração, alguma coisa despertou a fé. Porque quando ele ouviu a palavra de Deus, nos diz que ele obedeceu. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, sabendo que nada é impossível para Deus. E nós somos chamados a confiar nele. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Já contei-vos essa história, uma certa altura. Tomás Aquino, um famoso líder religioso do século XIII, ao visitar o Papa Inocêncio II, encontrou o vigário contando uma grande soma de dinheiro. O Papa disse a Tomás Aquino: a igreja não pode mais dizer prata e ouro não tenho. Verdade, disse Tomás Aquino. E ele acrescentou dizendo: mas tão pouco a igreja pode agora dizer: levanta-te e anda. Em outras palavras, ele estava dizendo: a igreja perdeu o poder. A igreja já não tem poder para trazer a palavra de Deus de forma viva e eficaz na vida das pessoas. Pedro disse ao mendigo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Meus amados irmãos, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz, Paulo nos diz, Deus elevou o seu nome acima de todo o nome. Isso é devido ao plano da salvação concretizada. Nós encontramos Paulo falando no livro de Filipenses que ele, Jesus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomando a forma de homem, estando na forma de homem, ele se humilhou até a morte e morte da cruz. Mas Deus o ressuscitou e deu o seu nome, elevou o seu nome acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo todos possamos ser salvos. Nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que agora todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Há poder no nome de Jesus, meus amados irmãos. E a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos. Somente Jesus salva, somente Jesus liberta. Não é o nome literal de Jesus que tem poder. Quando o treinador Jesus foi para Benfica, todos falavam desse nome. Não é o nome de Jesus, mas o que esse nome personifica na pessoa daquele que veio dos céus e que habitou entre nós. Vimos a sua glória e ele se revela hoje à sua igreja, e ao seu nome todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que ele é Senhor. É esse Jesus que Pedro estava falando naquele dia ao coxo. Quando falamos sobre o nome de Jesus, estamos falando sobre a pessoa de Cristo. Estamos falando sobre o seu caráter, as coisas que ele faz. Pedro estava dizendo em nome daquele que tem todo o poder,
poder para salvar, poder para nos livrar, poder para curar. É nesse nome que eu te digo, homem, levanta-te e anda. É no nome de Cristo hoje que eu falo à sua igreja que nós temos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é o Senhor da igreja e Ele é pregado e exaltado na sua igreja. E assim deve ser na vida de cada crente. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Sim, Pedro estava falando ao paralítico dizendo, no nome de Jesus, aquele que entre nós andou e pregou, aquele que fez o coxo andar, aquele que ao cego deu vista, aquele que ao marginalizado trouxe de volta à sociedade, aquele que realmente, quando todos perderam a esperança, desce. Porque a lepra tinha começado a destruí-los. Perderam o nome. Porque agora já não era Pedro ou Antônio, agora eram apenas leprosos. Vindo nas imediações da cidade, não se ouvia o nome João vem, mas o leproso vem. E a palavra de Deus nos diz que ele para, ele os vê, e ele diz, vão se apresentar ao sacerdote. E eles na fé foram curados. Ele é o Deus que tem todo o poder para trazer-nos de volta e colocar-nos no lugar de bênçãos. É nesse nome, Pedro, que Pedro está dizendo a esse coxo, é nesse nome de alguém que se preocupa, que te ama e que quer o melhor da tua vida, que eu te digo, levanta-te e anda. A palavra de Deus nos diz que, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo cego, e logo os seus pés até lhes se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Eu creio que para muitos a pergunta fosse: quem é este? Mais tarde, João, na sua carta, nos falaria dele, dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. E a sua graça, mais tarde, nós lemos Paulo escrevendo, e a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todo o homem. Sim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o coxo levanta e ele salta. Agora ele pode andar. Agora ele pode escolher que direção ele haveria de continuar. Seguiria ele a Jesus? Aliás, continuaria seguindo ele a Pedro e João? Ou será que agora ele iria falar de Jesus aos seus familiares? Mas agora a ele foi-lhe dada a possibilidade de uma vida em liberdade. Porque realmente a palavra de Deus nos diz, se Cristo vos libertar, qualquer forma de escravatura, verdadeiramente sereis livres. A Escritura nos diz que o povo viu e o povo correu para testemunhar desse acontecimento. E ali Pedro pregou a segunda mensagem ao povo em Israel. Ele começa a dizer sobre Jesus como santo, o autor da vida, o príncipe da vida. Ele fala realmente do plano de Deus para que através dele o homem fosse resgatado. Ele diz que nem a morte teve poder de prender a Jesus Cristo. Ele nos diz agora que ele diz aos seus ouvintes que Deus o glorificou.
glorificou aquele que os judeus rejeitaram. Mas ele termina dizendo que na sua bondade, agora o povo é chamado a arrepender-se dos seus pecados. Meus amados irmãos, a mensagem agora é de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrepender-se, meus amados irmãos, não significa se desculpar. Significa reconhecer que o seu caminho está errado e o caminho de Deus está certo. Arrependimento significa que o seu pensamento em relação a alguma coisa que tem a ver com a palavra de Deus está errado, mas a palavra de Deus está certo. E você precisa de arrependimento. Tem a ver com girar, dar uma volta de 180 graus. Algumas pessoas dizem 360, não é? É ficar no mesmo lugar. Não, é 180 graus. É ir em direção oposta. Não é apenas se afastar de algo mal, mas agora é dizer: eu não vou fazer isso porque eu descobri o que é certo, de acordo com a visão de Deus, de acordo com os planos de Deus, e o que é certo que vem de Deus é melhor para a minha vida. Glória a Deus. Arrepender-se é mudar de ideia. Jesus conta uma história de duas pessoas. Alguém que foi enviado para o campo dizendo para ele trabalhar, ele disse: eu não vou. O outro disse que ia, mas ele não foi. Mas o que disse que não ia, depois ele mudou de ideia e foi. Arrepender é mudar. Eu mudo as perspectivas. Eu mudo tudo na minha vida. Eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu tenho agora o desejo de fazer tudo que vai em direção ao que eu antes não fazia. Arrependimento não é apenas um exercício intelectual. Precisamos permitir que a crença nos mude de dentro para fora. Nós precisamos realmente. Arrependimento significa que agora a nossa vida, que tem a ver com tudo, que tem a ver com o pecado, vai mudar. Não que vamos deixar de pecar, mas agora vamos odiar o pecado, não vamos fazer de tudo para não pecar. Vamos viver uma vida piedosa na presença de Deus. Não por causa do pastor Ramiro, não por causa de eu ser da igreja do Nazareno, mas porque eu amo a Deus. Eu quero viver para a glória de Deus. E eu sei que se eu pecar, eu vou entristecer o coração de Deus. Agora é uma vida na presença, sintonizado com os céus. Eu e Deus, e mais ninguém. Eu e Deus. E quando é uma vida de eu e Deus, meus amados irmãos, quando eu sei que aquilo é pecado, eu digo a Deus: eu não vou fazer, mesmo que haja um custo. Se eu sei que isso é desobediência, é transgressão, eu não vou fazer. Porque eu quero glorificar a Deus. Fomos criados, igreja, para a glória de Deus. Para agradar a Deus em tudo. Em todas as decisões da vida que nós tomamos. Todas as decisões que nós tomamos na vida é pela glória de Deus. Se não é, é pecado. E nós precisamos nos arrepender. Nós encontramos Pedro agora na presença do povo, daqueles que antes tinham dito: crucifica-o, crucifica-o, e o viram na cruz, e ele morreu na cruz. Ele estava a dizer-lhes: olha, aquele que vocês falaram que ele deve ser crucificado, agora arrependimento é, vocês devem dizer, ele deve ser exaltado na vossa vida. Ele deve ser Senhor na vossa vida. Antes vocês estavam dizendo: ele é um criminoso, mas agora ele é Senhor, ele é Rei. Toda a honra e toda a glória devem ser dados única e exclusivamente a Ele, igreja. A Jesus Cristo seja a glória na igreja. Onde quer que nós formos, é para Cristo. Cristo em mim, esperança da glória. Arrependimento está conectado com os céus. Ele diz: arrependei-vos, mas também convertei-vos. Conversão significa abandonar uma vida de pecado
ignorando as instruções de Deus e voltar-se para Deus seguindo as instruções. Nós temos o manual que é a palavra do Senhor, a Bíblia. O crente é norteado pela Bíblia, não pelos achismos que eu posso dizer no mundo, o que o mundo acha. O que o povo diz ser mais fácil. Não, meus amados irmãos, é o que Deus diz. E quando Ele diz, é um amém. E seja assim a sua vontade. Conversão é mudança, é agora. Aliás, nós arrependemos, mudamos de atitude, o nosso caminho. E agora nós estamos sintonizados com a vontade de Deus. Pedro disse, arrependei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Não sejam... Não é? Às vezes nós chegamos com uma caneta e tentamos colocar. Mas o que o arrependimento faz? Ele apaga os nossos pecados, a nossa conversão. Deus chega para dizer que o nosso pecado foi completamente apagado, para que agora possamos viver uma vida que agrada a Deus. É um processo. Não que somos perfeitos, mas porque sabemos que estamos seguindo aquele que tem poder para nos ajudar a viver uma vida que agrada a Cristo. Sim, meus amados irmãos, somente a Cristo, só Ele, seja o motivo da nossa vida, viver para o agradar em todas as circunstâncias da vida. Arrependei-vos e convertei-vos. A pergunta que eu termino nesta manhã é: há algum pecado que deve ser confessado? Há algum mal, alguma coisa que temos feito que desagrada a Deus, que nós sabemos desagradar a Deus, deve ser posto de lado e confessado? Há algum pecado que nos impede de reconhecer que Ele é Senhor, ou viver de forma que Ele seja visto como Senhor na nossa vida, que nós devemos evitar? Se sim, a palavra de Deus nos diz, nós temos um sumo sacerdote diante do Pai, Jesus Cristo, e Ele pode perdoar os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ficamos de pé nesta manhã. Que tu, no teu coração, possas examinar a tua vida. E se há alguma coisa que precisa ser endireitada, renovada, tu possas dizer, ó Deus, renova a minha vida. Nós vamos cantar esse coro, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Eu vou pedir a Fatinha e a Donazinha se poderiam chegar só para cantarmos esse coro. Se alguém gostaria de buscar a presença de Deus nesta manhã, lá em casa também, se há desejo de renovar numa vida na dependência de Deus, aproxima-se do altar e diga, ó Deus, perdoa-me, eu tenho pecado contra Ti. Eu tenho feito algo que vai contra a Tua vontade, mas eu me arrependo, eu mudo de direção. Agora eu quero viver para glorificar o Teu nome, na dependência do Teu Santo Espírito. Renova-me, Senhor. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
dentro do meu coração necessita mais de ti. Deus, quero ser como tu. Deus, quero ser como tu. Quero ser um vaso do teu amor. Deus, quero ser como tu. Faz de mim um santuário, pobre santo e verdadeiro. Para teu louvor, no santuário, para teu louvor. Pai, essa é a nossa oração. Faz de mim um santuário puro, santo e verdadeiro. Não é nossa pretensão tomar o lugar de Deus, mas quando nós dizemos faz, Deus, quero ser como tu, é de sermos como Cristo, é de procurarmos viver vidas que demonstram que somos de Jesus, é de, na nossa atitude, ó Deus, no nosso agir, pessoas poderem ver o amor, a graça de Cristo em nós e através de nós. Faz-nos melhor igreja, morada, habitação do Teu Santo Espírito. Dá-nos a todos, ó Deus, uma tarde abençoada. Cuida da Tua igreja, cuida, ó Deus, do Teu povo, porque somos Teus, ovelhas do Teu pasto, e carecemos, ó Deus, de sermos guiados por Jesus, o bom pastor. Leve-nos em casa em segurança. A cada um de nós, dê-nos um domingo abençoado. Pedimos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a Igreja de Jesus diga amém. Antes de terminar, apenas um pequeno aviso que tem passado. Nós vamos ter o nosso culto de ação de graças no próximo mês. Nós estaremos dando essa indicação. Mas eu gostaria de dizer aos meus amados irmãos que será um culto em conjunto. Nós esperamos ver a todos no santuário nesse dia em que nós estaremos celebrando ação de graças. Nós estaremos nesse domingo recebendo a oferta para América e Canadá, suportando a igreja nos Estados Unidos e em Canadá. Logo no domingo seguinte, nós teremos um tempo especial na Igreja do Senhor com um casal missionário responsável do trabalho da igreja na América do Sul, Reverendo Geraldo Nunes, que estará chegando para pregar, trazer a palavra do Senhor juntamente com a esposa. E nós queremos ter um tempo muito especial, mas nós estaremos dando mais informações sobre tudo isso. Continuemos trabalhando na obra do Senhor. Haverá um trabalho especial na capela que vai ser feito com toda a igreja. Esperamos no próximo domingo dar todas as informações. Que Deus continue conosco. Nossa irmã Fatinha?